Olá a todos e a todas que acompanham mais um Lapcast. Eu sou o Gabriel Orenga Sandoval, aluno do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, o LEP, sediado na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Hoje eu venho aqui, junto com o professor Rodrigo Gonçalves, na ideia de comemorar uma data interessante. Esse ano, o ano de 2024, comemora-se 30 anos da publicação do livro O Ensino dos Desportos Coletivos, do professor Claudio Baier, em português. 30 anos, o livro é publicado pela Dina Livro em 1994 e hoje, esse ano, em 2024, ele completa 30 anos. Um livro que, indiscutivelmente, tem uma relevância muito grande para a área da pedagogia do esporte. Rodrigo, como é que tá? Tudo bem? Gabriel, ouvinte, é um prazer estar falando aqui com vocês. Agradeço o convite, ainda mais um convite especial, né, que não poderia ser negado para falar, talvez, né, que muitos chamam a Bíblia da pedagogia do esporte coletivo, que é esse livro do Baier. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, esse autor, e falar o quão importante foi e será para a pedagogia do esporte essa obra. Legal, Rodrigo. Acho que para começar a conversa, acho que vale a pena a gente apresentar um pouco o Baier, né? Baier, ele é doutor em psicologia, né? Ele escreveu o livro O Ensino dos Desportos Coletivos. Ele, na verdade, ele é publicado na versão francesa em 1990. A edição em português é publicada em 1994, lá em Portugal, né? Ele foi professor na Universidade de Nanterre e alguém que teve uma influência muito forte na Federação Francesa de Handball, né? Tudo aquilo que ele coloca nesse livro aqui foi aplicado à risca pela Federação Francesa de Handball e os resultados foram muito bons, né? Por isso, a gente já afirma de antemão que é um autor que é base para várias e várias discussões acerca da pedagogia do esporte nesse país. Se a gente está falando de um certo sucesso que ele teve a partir da elaboração desse livro, vale a pena a gente falar no que ele se pauta, né? Que ele se fundamenta. E os conceitos, as ideias são vastas aqui dentro para a gente poder discutir. Eu posso falar de antemão, Rodrigo, de algo que me surgiu quando eu tive contato pela primeira vez com as ideias do Baier. Eu lembro que na época da graduação ainda, eu dentro aqui do curso de Ciências do Esporte, eu tive contato com aquilo que ele vai chamar dos princípios funcionais. Na verdade, também pode ser falado de princípios operacionais do jogo, né? dos esportes coletivos. E eu lembro que isso certamente foi uma das ideias que mais me chamaram a atenção, né? Digamos que no início da minha graduação. Quando eu entrei no curso de Ciências do Esporte, eu ouvi falar sobre os princípios operacionais, foi uma ideia que se mostrou muito importante para a compreensão e para imaginar e para perceber, na verdade, as possibilidades que a pedagogia do esporte podia trazer. Por que eu digo isso? Porque ele consegue colocar nessa ideia dos princípios operacionais justamente a noção de que os esportes coletivos estão muito próximos um do outro. Tô certo ou tô errado, Rodrigo? Corrobora com a sua ideia e eu acho que, junto com você, né, eu tive o contato com o Baier logo cedo na graduação, entre o primeiro e o segundo semestre,
E eu acho que é muito importante, quando a gente tem esse primeiro contato logo cedo, para abrir o olhar sobre outras temáticas e a gente começar a entender que os jogos coletivos eles têm uma familiaridade muito grande. O Bahia vai trazer no seu livro alguma coisa algo chamado de teoria globalista, que seria talvez um pontapé inicial para esse tema. E aí ele vai tratar muito como o indivíduo está relacionado ao esporte coletivo, né? Acho que é legal quando ele traz essa temática, esse olhar primeiro para o indivíduo, para o jogador, para a jogadora, e na verdade como ele vai se relacionar e vai navegar pelos diferentes esportes coletivos, né? Acho que o grande marco, talvez uma das principais partes mais citadas do livro do Bahia, são os princípios operacionais, né? Quando ele vai falar do ataque, da conservação, da progressão e do atacar o alvo, né? Aí no livro ele chama de baliza por ser português de Portugal. E na defesa ele vai chamar a recuperação da bola, impedir a progressão e proteção ao alvo. Eu acho que é justamente nessa linha que é muito interessante pensar, né? Ele consegue enxergar 3 princípios presentes tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva que o jogo tem. E esses princípios ele mostra de maneira muito nítida no seu texto que estão presentes nos esportes coletivos de maneira geral. Então, em todos os esportes coletivos, haverá manutenção da posse de bola. A possibilidade de se ter uma manutenção da posse de bola. Em todos os esportes coletivos haverá a possibilidade de progredir e haverá a necessidade de acertar o alvo. Tudo isso, obviamente, dentro das suas regras peculiares, né? De toda uma construção específica, né? E disso a gente fala um pouco mais para frente, mas é indiscutível que em todos os esportes coletivos isso vai existir. Assim como na fase defensiva, haverá a necessidade de tentar recuperar a posse, de impedir a progressão adversária e de proteger a sua própria meta, né? O que ele está querendo dizer é que todas as ações dentro do jogo estão diretamente relacionadas a isso. Ou você quer manutenção da posse, progressão ao alvo, acertar o alvo, ou defender seu alvo, impedir a progressão adversária, ou você recuperar essa posse. Aproveitando o gancho, Gabriel, para não perder o fio da meada, falando nisso, o Bahia traz no livro dele um termo que outros autores trazem, que chama lógica interna. A gente vai ver em PR para levar a lógica interna, mas o Bahia ele traz uma contextualização sobre a lógica interna muito interessante, no ponto de vista da didática, que ele vai falar que cada esporte possui sua lógica interna específica, mas há uma lógica interna norteadora em todos. E ele vai linkar 5 princípios, 5 elementos da lógica interna. São eles um objeto, um espaço, um alvo, a presença de parceiros e a presença de adversários. Então a gente começa a ver a construção de uma ideia de que relaciona diretamente, quando a gente fala de pedagogia do esporte, de ser algo mais amplo, né, de como talvez um jogo ou uma atividade, chame você como quiser, pode ser um ponto inicial para o aprendizado de diferentes esportes. E aí um jogo, uma mesma atividade pode ser aplicada pensando, obviamente, contextualizando para diferentes esportes, seja futebol, seja basquete, handebol, todos os esportes coletivos, que é disso que o Bahia vai falar. E é justamente também dentro disso as peculiaridades que esses princípios operacionais vão ter, né? Porque ali dentro de cada um desses esportes coletivos haverá uma regra específica, haverá a quantidade de parceiros, né, de quantidade de adversários, o tamanho da bola, o tamanho do campo e tudo isso sendo peculiar. E aí os princípios operacionais eles vão ser colocados em prática, eles vão ser legitimados a partir justamente
da forma com que tudo isso está combinado, né? A forma com que tudo isso está estabelecido e, obviamente, a partir da necessidade que o jogo apresentar. Por isso que ele chama as ações em campo, né, como princípios operacionais, porque está atrelado às operações que são feitas pelos jogadores ou pelas jogadoras. E todas essas constituições do jogo são os princípios estruturais. Tá atrelado à estrutura do jogo, que é a regra, que é o tamanho do campo, que são todos esses elementos que estão presentes indissociavelmente. E como isso é importante para a gente até entender como a gente vai ensinar o nosso futuro ou futura jogadora, ou como a gente vai dar aula nas escolas, enfim. Porque entender como um princípio, como algo norteador, e não como um fim, né? E eu fecho um foco maior para o indivíduo, porque ele vai trazer no livro um termo chamado regras de ação. E por mais que o nome seja regra, ela não tem que ser seguida à risca, porque ele mesmo traz aqui que as regras de ações, elas devem ser feitas por um sujeito ativo, né? Então ele está participando diretamente do jogo, mas que devem ser ajustadas à função de suas possibilidades daquele momento. Então é criar um jogador e uma jogadora que seja ativa no jogo, que compreende as ações do jogo, e a partir dessa compreensão do jogo, ele ou ela vai entender qual a melhor ação, qual a melhor questão de atitude a ser realizada naquele momento do jogo, naquele contexto. E é interessante pensar como justamente isso está associado aos princípios estruturais e operacionais, né? Como essas regras de ação, elas são fruto da estrutura que o jogo tem e de uma operação que o jogador ou que a jogadora escolheu seguir a partir daquilo que o jogo apresentou. Para até pegar um trecho aqui como exemplo, eu acho que é interessante a gente pegar um trecho literal do livro que o Claude Baillet escreve, na hora que ele vai definir exatamente o que são as regras de ação. Ele vai falar: regras de ação são os fatores de execução, os meios de sistemática de base para poder intervir de maneira eficaz e resolver os problemas postos. Esses fatores consistem em ações que supõem um processo de raciocínio, de seleção e de combinação de processos técnicos específicos do jogo. E a gente começa a ver que, em 94, esse livro foi publicado, em 90 ele sai, como o Bahia estava à frente do seu, talvez do seu tempo, e pensando no ensino globalizado, no ensino em que, talvez, o professor Alcides sempre fala, a gente devolver o jogo ao jogador. A gente tem que partir desse princípio que você acabou de ler, da regra de ação, enquanto educadores, educadoras, professores e professoras. Esse é o primeiro passo quando a gente pensa em devolver o jogo ao jogador. É fazer ele ter a compreensão do todo, para aí sim ele tomar a melhor decisão, e aí e não ser uma regra no sentido literal, né? Ser um conjunto de elementos que vão ser abastecidos por princípios estruturais, princípios funcionais. E aí, Gabriel, eu acho que é legal você ponderar sobre a questão do Baillet na sua visão, enquanto ele traz um termo de fenomenologia no livro dele. Eu acho interessante. Antes disso, Rodrigo, eu ia fazer uma pequena colocação de justamente como ele, a partir desse trecho que eu falo aqui um pouquinho antes, como isso para ele é conceituado enquanto uma ação tática. Para ele, a regra de ação, né, esse fator de execução, esse meio de sistemática de bases, esses fatores que ele coloca, na verdade é a própria ação tática. E apesar de a gente estar aqui exaltando e falando como isso ainda norteia muitas dos nossos trabalhos e da nossa maneira de enxergar
as questões da pedagogia do esporte, acho que também vale a pena a gente colocar algumas questões que também, obviamente, estão associadas a um tempo que a gente tem maior de estudos, né, a uma base teórica mais refinada, talvez que a gente possa ter tido ao longo desse tempo todo. Porque é justamente o que ele vai falar, que esses fatores consistem em uma ação que supõe um processo de raciocínio, de seleção e de combinação de processos técnicos específicos do jogo. E talvez não seja tanto raciocínio que tenha dentro desse jogo para que a ação seja feita. A própria ideia de regra já talvez associe um pouco essa noção de raciocínio, de uma necessidade de pensamento exagerado e de uma reflexão para que isso tenha como sucessão, né, uma ação. Talvez a gente hoje em dia perceba, pensando o jogo a partir do olhar que a gente tem, a gente consiga perceber isso menos em um raciocínio e mais algo que está associado a uma percepção. E é interessante você falar da fenomenologia, porque percepção é um termo que está diretamente relacionado àquilo que um autor chamado Merleau-Ponty coloca na sua maneira de pensar a fenomenologia, né? Num dos seus livros mais importantes, Merleau-Ponty fala justamente sobre a ideia de corpo, de como a percepção está, para além de processos cognitivos, associados à dimensão do corpo. O corpo como aquele elemento que está diretamente associado. O corpo como aquilo que pensa, o corpo como aquilo que sente. E não somente uma mente que pensa, que raciocina, e um corpo que executa. Para Merleau-Ponty, o corpo é tudo. O corpo é a pessoa que ele está dentro ali, né? Então não existe uma dissociação entre corpo e mente. Corpo e mente estão entrelaçados e eles estão abraçados ali em qualquer coisa que cada um faça. E aí é justamente nessa percepção que a gente pode pensar como a dimensão fenomenológica está dentro dessa teoria que o Claude Baier fala. Porque ele justamente, né, quando ele vai falar dessa necessidade das regras de ação, quando ele vai falar que isso corresponde a uma ação tática, a gente se pergunta e como estimular essa ação? E como fazer com que os jogadores e as jogadoras pensem a partir desse princípio? E ele vai elaborar o que ele vai chamar de pedagogia das intenções, né? E para isso ele vai, antes disso tudo, fazer uma discussão que está atrelada a algo que a gente até hoje em dia fala, né? Isso lá atrás ele já trazia. E hoje a gente continua fazendo meio que essa discussão, que é a separação entre o método tecnicista, algo que ele vai chamar como mecanicista, e um método que se atrela ao jogo, né? Um método mais dialético, digamos assim. E aí, só fazendo ponderação, como lá atrás ele já discutia essas temáticas e como já era para ele uma questão emergente a ser debatida no ensino do jogo, do esporte coletivo, né? Olhando aqui o livro, né, ele divide em 3 grandes partes. E, por mais que a gente fale aqui, vale a sugestão de uma leitura mais detalhada do livro, porque ele vai dar bastante pormenores de cada um dos pontos que a gente está levantando aqui, né? Pode ir. E aí, dentro desses elementos que a gente vem falando e dessa categorização que ele faz, né, ele percebe justamente como há a possibilidade desse método que não seja tecnicista, que não seja diretamente relacionado ao anseio pela técnica, né, pelo movimento perfeito. Ele percebe como isso que a gente vem chamando de uma abordagem mais interacionista está diretamente relacionado a uma perspectiva fenomenológica. Isso que você disse, né? Justamente pelo fato de o interacionismo centrar dentro do aluno toda a prática pedagógica daquele ou daquela que ali se faz presente. Então, ao passo em que deixa de ser a técnica o elemento central, o movimento perfeito, e sim o jogo, tendo dentro do jogo o jogador, a jogadora, como aqueles ou aquelas que
que não estão ali para receber o conhecimento, como a técnica induz, né? Como a noção de técnica induz, a necessidade deles entenderem como se faz a técnica perfeita. Mas não, necessidade de centrar o aluno como aquele que produz os saberes dentro desse jogo que ele joga, ou que ela joga. E aí, fazer isso corresponde a uma perspectiva completamente fenomenológica, completamente capaz de colocar ali dentro, aceitar ali dentro a subjetividade, né, a intencionalidade, a situacionalidade daquele ou daquela que se faz presente dentro desse treinamento. E aí eu acho que vale destacar, né, quando se fala da questão da ação tática, que o Bahia também propõe uma preocupação enquanto a formação tática individual. Ele vai tratar isso sobre o livro, né? Então, voltando de novo naquele tema, desenvolver o jogo ao jogador e a jogadora. Se eu estou formando ele com conhecimento, ou ela com conhecimento tão profundo e refinado sobre a tática, consequentemente, ele e ela vai conseguir tomar a melhor decisão técnica para aquele contexto, para aquela situação, porque ela vai ter um olhar tático abrangente e refinado pela situação e pelo contexto. Eu acho que o Bahia também, o livro é tão bom e tão relevante que a partir dele a gente consegue pegar algumas ideias presentes nesse livro e ser norteadores para as outras áreas. Eu trago o exemplo da análise de jogo, porque o Bahia traz em seu livro uma questão chamada perguntas norteadoras do agir. Que são perguntas que você faz, que você pode fazer, para tentar entender esse contexto dessa ação. Né? Quando ele perguntou quem, como, onde e o quando. Tudo está relacionado à ação, uma ação tática. Está diretamente ligado ao jogo e pode nos auxiliar a entender ou a compreender e fazer consequentemente uma análise sobre aquele jogo. Veja, a gente não está focando numa determinada modalidade. A gente está entendendo o jogo enquanto contexto e pode ser feito em diversas modalidades de esporte coletivo. Né? Seja, quem fez, né? Quem foi aquele jogador. A gente pode pensar em jogador enquanto elemento, o nome ou a sua função, né? Que ele faz, seja um armador, um ala, um atacante, um defensor. O como, né? O como ele fez. Que ação técnica ou tática ele optou por fazer. Onde ele fez, né? Em qual região da quadra, qual era talvez o seu posicionamento. E o quando relacionado aqui momento do jogo, ou a gente pode atrelar em uma questão mais temporal, ou uma questão do placar, ou a uma questão de que qual era o contexto que ele estava, né, ou quando, talvez num contexto que ele estava inserido. Isso aí está necessariamente relacionado ao indivíduo também, a questão da intencionalidade que você traz do agir. Como o jogador e a jogadora tem uma... vou trazer essa palavra, talvez, entre aspas, da liberdade do agir. Né? Ela tem uma noção da sua ação. Não é algo dito pelo treinador e pela treinadora. Eu acho que quando a gente fala do Bahia e desse livro, acho que a gente consegue ponderar diversos elementos que estão entendíveis para diversas áreas da pedagogia do esporte, seja sua análise, seja seu ensino, seja o seu entendimento com um olhar fenomenológico que você trouxe agora de pouco. E a gente pensa também que o Bahia tem uma preocupação na questão da motricidade. Ele vai trazer um capítulo especial sobre a motricidade, sobre o movimento humano, e aplicado aos jogos, e aí você vai fazer uma relação entre a motricidade com o esporte, que talvez seja interessante a partir do momento de alguma coisa mais específica, e aí eu acho que a gente consegue contextualizar bastante coisas, né? Eu acho que é interessante a fala que você trouxe.
e eu faço esses pequenos apontamentos. Legal. Dentro disso tudo, eu separei um trechinho de um pedaço do livro dele aqui também, que acho que tem bastante a ver com aquilo que você estava falando. Ele fala assim, abre aspas, nesse sentido, o professor/treinador deve confrontar o aluno com os problemas que será capaz de resolver, tendo em vista que essas possibilidades explicitam as significações que o aluno dá à atividade e aos acontecimentos vividos. Assim, estaria se possibilitando ao aluno uma qualidade no pensamento tático, a fim de que ele se torne um jogador inteligente, capaz de agir por si próprio, utilizando os seus conhecimentos e experiências em benefício do melhor nível coletivo do jogo. Ou seja, é na perspectiva de pensar uma didática que pregue pela intencionalidade. Ou seja, uma didática que seja capaz de fazer com que os seus alunos e alunas percebam a intencionalidade que há por trás das ações que eles mesmos têm. Ou apresentar intencionalidades que sejam atreladas às regras de ações plausíveis para os princípios funcionais e estruturais que ali estão presentes. Ou seja, o que o Bayer está pregando muito é que se tenha uma ação tática, mas uma ação tática que esteja atrelado não só aos conhecimentos, mas sim às experiências. Ele vai falar as significações que o aluno dá às atividades e aos acontecimentos vividos. Ou seja, é justamente nessa perspectiva fenomenológica que sustenta a pedagogia das intenções que ele prega, é que surge a subjetividade desse aluno, a situacionalidade desse aluno, né? As questões que estão para além daquilo que o jogo vai pedir ou daquilo que as ações táticas vão dizer que vão ser as mais coerentes, mas também as experiências que estão atreladas à maneira dele ou dela seguir. Né? E por isso que está diretamente relacionado às questões da tática individual. Né? O que também dá para a gente pensar, quando ele diz nessa perspectiva fenomenológica, será que tática seria o melhor termo a partir dessa perspectiva que ele está colocando, a perspectiva fenomenológica? São coisas que me vêm à cabeça quando eu leio o livro dele, né? Porque justamente ele vai trazer essa questão, e eu até também pego um pouquinho daquilo que ele falou para caracterizar o modelo, né? Quando ele vai falar desse modelo, que é a pedagogia das intenções, né? Ou que ele vai também, em algum momento ele fala, né, a pedagogia da descoberta, ele vai falar que tem um método fenômeno estrutural, né? Porque está assentado no... aqui, o que ele fala, abre aspas. O método fenomenológico revaloriza o aluno, portanto, a pedagogia, colocando-o no centro das nossas preocupações enquanto ser atuante, possuindo a sua originalidade e responsável pelo seu futuro e do seu progresso como jogador. Depois disso, ele vai falar o seguinte, abre aspas, o método estrutural, a partir das invariantes da atividade, facilita a construção do quadro estrutural, no qual o jogador vai evoluir, e a construção da lógica interna dos desportos coletivos, a partir da qual serão determinados os princípios operacionais e a didática. Ou seja, ele está valorizando tanto a experiência desse aluno, o mundo vivido, as questões pessoais, subjetivas, quanto as questões estruturais, determinando os princípios operacionais e a didática que vai ser seguida por esse professor ou por essa professora. Dentro disso, acho que um elemento interessantíssimo e que é associado a isso, um dos elementos altos aí dessa perspectiva que o Bayer coloca é justamente aquilo que ele vai chamar de transferência de habilidades. Tô certo ou tô errado, Rodrigo? Isso, ele traz logo no começo do seu livro, se eu não me falha a memória, né, que ele vai ponderar que uma aprendizagem anterior facilita a execução de uma nova tarefa, né? E aí existe uma transferência de aprendizagem de uma para outra, ela vai modificando a partir de um contexto, de um cenário, mas eu acho que a gente consegue aproximar e ponderar um pouquinho a mais que quando a gente passa um jogo ou uma atividade para uma criança, um jovem, a gente tem que considerar, ou até alguém com uma iniciação tardia, a gente tem que considerar que essa pessoa não é um quadro de branco. Ela vem com algumas pinturas, né, que te dão alguns conhecimentos,
E ela vai se usufruir desse conhecimento para realizar as ações durante essa atividade. Óbvio, ela vai incorporar essas novas ações perante o objetivo, perante a prática dessa atividade, mas ela vai levar em consideração todo o seu histórico de jogo, seu histórico de prática de atividade. E aí faz a questão que a gente ponderou lá atrás da regra de ação, que enquanto regra não seja algo fechado, algo rígido, mas regra enquanto entender um contexto, regra enquanto algo norteador. E aí o Gabriel traz muito bem a sua fala agora aqui, e aí a gente vai pensar também, aí começa a trazer algumas teorias durante o livro, né? A teoria associacionista, quanto à teoria globalista. O Baier ele começa a fazer uma conversa sobre o livro que vai fazer a gente refletir enquanto as nossas práticas pedagógicas, né? Enquanto que treinador ou que treinadora eu sou, o que eu pretendo ser. Então, lá atrás, quando a gente traz que é um livro que a gente conheceu no começo do nosso curso, no ingresso da nossa faculdade, no curso de Ciências do Esporte, ele é extremamente relevante, extremamente a levar a ser considerado, enquanto nós, enquanto cientistas do esporte a serem formados no início do curso, a pensar diferente, a pensar uma prática que leve em consideração o jogo, que leve em consideração o indivíduo a ser formado, que não seja algo tecnicista, que não seja algo que a gente reproduz sem saber por que a gente está reproduzindo. E o Baier traz, então, eu acho, na minha visão, alguma coisa com um olhar mais crítico, né? E um olhar entender que o treinador, se a gente for fazer de novo essa analogia do quadro, ele está trazendo novas tintas para esse quadro em branco. Ele não, talvez seja um azul, mas um azul com uma intensidade diferente, um azul com uma tonalidade diferente, né? E aí é pegar a partir dos conhecimentos que aquele aluno, aquela aluna teve de outras experiências, né? De outras relações contextuais, para poder aprimorar e se desenvolver ainda mais. E aí é muito legal fazer o apontamento no livro que o professor Alcides escreve, Pedagogia, Futebol, Escola, que ele vai falar sobre a relação com a bola. O Baier traz no livro dele esse termo relação com a bola. E aí é muito interessante a gente pensar enquanto relação com a bola em seus diversos contextos. Seja na rua, seja numa prática talvez informal ou formal. Mas como é importante esse jogador, essa jogadora ter essa relação com a bola, que é o implemento crucial quando a gente pensa em esporte coletivo. Eu acho que a gente consegue fazer diversos links, diversas aproximações com os termos que o Baier traz no seu livro, e a gente começa a ver que como ele é uma base teórica extremamente relevante quando a gente pensa em pedagogia do esporte, Gabriel. E como o fechamento disso tudo é muito até bonito, né, eu acho, porque ele consegue linkar tudo aquilo que ele já entregava, que ele já prometia talvez entregar, quando ele fala dos princípios operacionais e a semelhança que todos os esportes coletivos têm, culmina isso tudo na ideia de transferência de habilidades, né? É justamente na ideia de que uma habilidade desenvolvida em um esporte X, por exemplo, como handball, vai ajudar na maneira com que você vai resolver os problemas na hora que você for jogar voleibol. Já que todos os princípios operacionais são iguais, se todos eles são os mesmos... Eles estão presentes? Eles estão presentes dentro desses esportes. Não há a necessidade de necessariamente se treinar o voleibol para resolver os problemas que pertencem ao voleibol. A prática no handball pode favorecer esse esporte. E é justamente essa perspectiva que faz com que toda essa construção que o Claude Baier faz chegue no fim e faça completamente sentido, porque ele aproxima justamente essas ideias. Né? Até fazer um ponto, desculpa cortar, veja, Gabriel, como é interessante essa sua fala,
Porque quando a gente pensa numa iniciação, quanto mais uma iniciação vasta, melhor esse jogador e essa jogadora vai ser, né? Acaba com esse negócio da especialização precoce. Veja, como a gente cai por terra essa ideia de uma especialização precoce voltada para um tecnicismo num contexto de diversidade que o Bahia traz no seu livro do esporte, no ensino do esporte coletivo, né? E é muito interessante, acho que e imagino que isso seja na época, era uma discussão muito relevante, porque justamente a especialização precoce sempre foi um tema caríssimo à educação física, que obviamente vem sendo derrubada a passos largos ao longo dos anos, mas que essa construção teórica que o Cláudio Bahia faz desmonta muito bem todo esse pensamento, né? É justamente a possibilidade de, na especialização, se carregar experiências possíveis de transferir, né, essas habilidades, essas capacidades para outros lugares. Isso, no entanto, não impede de críticas serem feitas ao Bahia também, né? Acho que existe na sua escrita, possivelmente, alguns comentadores falam, em alguma medida, o seu exagero numa estrutura muito bem definida, né? Talvez na sua escrita tenha ali uma possibilidade de entender de maneira muito linear, muito óbvia, muito inequívoca a capacidade de um esporte contribuir ao outro, né? E isso, esses comentadores falam que pode ser mais nebulosa, talvez, não seja tão explícita, né? Não seja tão clara, não seja tão nítida aquilo que o vôlei oferece ao polo aquático ou aquilo que o handball oferece ao basquete. É óbvio que essas interlocuções existem e essas ajudas vão sempre estar ali, mas não é de maneira tão indiscutível, não é tão óbvio assim que o handball, só pelos princípios operacionais serem parecidos e isso tudo ser muito semelhante, que ali vai haver uma aproximação indiscutível. O que também, obviamente, não tira todo o mérito dessa obra, né? Não tira o mérito e acho que a gente, em alguma medida, fez um panorama das ideias principais que o Cláudio Bahia coloca e que a gente indiscutivelmente vê a relevância disso tudo. Eu acho que é legal esse episódio para a gente mostrar o quanto esse livro e esse autor marcou a gente quanto formação de um bacharel em ciências do esporte, e o quanto ele traz reflexões e apontamentos que são pertinentes para os dias atuais. E aí talvez fique a nossa preocupação que desde 94 ele fala isso e a temática ainda é discutida 30 anos depois. Mas se ela é discutida 30 anos depois, também tem um olhar que ele estava à frente do seu tempo e que ele buscava, desde o primeiro momento, resolver algumas problemáticas que ele considerava emergentes. Gabriel, acho que foi muito legal conversar com você sobre esse tema. Acho que fica legal a gente fechar no minuto 30, o próximo dele, para comemorar os 30 anos do livro, na edição portuguesa. Agradeço o convite, agradeço aos ouvintes e a todos e todas que estiveram até aqui para ouvir essa nossa pequena homenagem a esse autor, que é um dos principais para a pedagogia do esporte. Fica aqui meu agradecimento e até a próxima. Rodrigo, infelizmente passamos um pouquinho dos 30 minutos, nada que o Cláudio Bahia não vá entender, né? Agradeço muito a sua presença, o bate-papo. Acho que foi muito proveitosa a prosa por aqui e aguardamos os próximos capítulos, os próximos episódios. Tá certo? É isso, gente. Eu agradeço a todos e a todas que ouviram até aqui. Nos vemos por aí.